Vídeo a respeito de dois reforços que devem ser anunciados de forma oficial pelo Cruzeiro, possivelmente entre sexta-feira ou no final de semana, no máximo na segunda, vai depender também em relação ao clássico no final de semana, que é a respeito do Neto Moura, que já desembarcou em Belo Horizonte, fez os testes físicos, tá, para assinar o contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final da Série B. Vale lembrar que ele tem a possibilidade de renovação em definitivo, que ainda falta ver, por exemplo, não sabemos se o Cruzeiro subir, vai renovar com ele em definitivo ou não, ou se tem que pagar uma compensação financeira, que deve ter alguma cláusula nesse sentido, pelo meia central de 25 anos de idade, que estava no Mirassol, tá? Um jogador que eu achei uma boa opção. Vamos ver qual que vai ser o efeito disso no elenco. Teve interesse da Ponte Preta no Giovani, que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, que assim, possivelmente o Cruzeiro com essas opções no meio de campo. Será que o Giovani pode estar de saída? Fernando Carnezinho, Pedro Castro, Felipe Machado, William Oliveira, tem o João Paulo, agora o Giovani, o Neto Moura. Eu acho que já é muita opção para esse setor, no caso, ainda mais o Neto Moura para jogar como um meia central. Pelo Mirassol na campanha do Paulista, ele fez 14 jogos, 2 gols marcados, achei uma boa opção, atleta revelado na base do Sport, onde ele surgiu muito bem, teve passagem também pelo América Mineiro, onde foi campeão, no caso em 2017, pelo América, e também pelo Remo no ano passado na reta final da Série B, e na Ponte Preta em 2020, onde disputou 30 jogos e 1 gol marcado também na segunda divisão. E outro atleta nesse vídeo, que eu já tinha falado no meio de semana para vocês, que deve ser anunciado também de forma oficial, a respeito do Gabriel Mesquita, ele que ainda não tem previsão de realmente chegar em Belo Horizonte, mas é só questão de tempo para o Cruzeiro chegar a um acordo com o Guarani pelo empréstimo do jogador, onde ele vai, no caso, disputar a Série B até o final da temporada, né? Vai ser emprestado pelo Cruzeiro, vai renovar com o Atlético, com o Guarani, e depois ser emprestado em definitivo ao Cruzeiro, tendo um percentual ainda a raposa do jogador, que é revelado pelo Atlético Paranaense, tá? Atleta bem interessante na minha opinião, apenas 23 anos de idade, fez uma boa campanha, principalmente no ano passado pelo Guarani, onde na Série B ele disputou 24 partidas, nesse ano de 2022 não entrou em campo pela equipe de Campinas. Vale lembrar que ele é revelado pelo Atlético Paranaense, jogou no Sub-19, no Sub-23, começou a ter as primeiras chances no profissional em 2019 e no início de 2020, pelo Furacão disputou apenas 4 partidas como profissional, um atleta que eu acho que vai ser muito bom, por conta do Gabriel Brazão ter machucado, não deve ter condição de jogo, possivelmente até mais do que a metade da Série B, então o Cruzeiro com Rafael Cabral, o Denivis e agora o Gabriel Mesquita chegando por empréstimo. Com vocês também sobre o Henrique, onde teve uma matéria bem interessante do Globoesporte.com, falando que o jogador notificou o Cruzeiro por uma dívida de 10 milhões de reais e o Bola VIP também teve contato com o atleta, e assim, o empresário dele reclama sobre esse descaso do Cruzeiro com a SAF, com um jogador que ele alega que ele ainda está recuperando dessa lesão, e o Cruzeiro deveria ter ampliado esse vínculo com o Henrique, que não foi o que aconteceu. O Henrique, que tem mais do que 500 jogos aqui pelo Cruzeiro, e o contrato do volante acabou no final da temporada passada, e mesmo ele estando lesionado, a SAF não levou isso em consideração, e é algo que na minha opinião vai gerar um problema para o Cruzeiro a curto prazo, porque é obrigado o time, né, que tinha vínculo com o atleta, ele ainda está se recuperando, então você tem que renovar o contrato dele por pelo menos mais 3, 6 meses. Vai lembrar que o Cruzeiro chegou a ter contato com o Henrique, mas ele queria ter um contrato ampliado até dezembro desse ano, justamente para ter o prazo dele se recuperar e ter algumas oportunidades de jogar a Série B do Brasileirão. Enfim, de acordo com informações do Globoesporte.com, desde janeiro ele não tem mais contrato com o Cruzeiro e vem treinando à parte, no caso recuperando sua forma física, não está mais na Toca da Raposa desde o início dessa temporada. Além disso, os valores atrasados e débitos com o jogador chegam a uma marca de 10 milhões de reais, que possivelmente vai se tornar um processo na justiça daqui a algum prazo, mas é um valor impressionante, né? 10 milhões de reais com o Henrique, com o Fábio mesmo, esse valor já deve ser uns 25 milhões de reais, então umas pendências gigantescas com alguns jogadores, que o Ronaldo vai ter trabalho muito com a SAF do Cruzeiro. O Leandro Lima, que é empresário do jogador, em um trecho da entrevista ao Globo Esporte, ele falou o seguinte, abre aspas, a maior preocupação nem é a questão financeira, mas todos nós sabemos, né, da situação financeira do Cruzeiro, mas em 2022 o Henrique ainda lesionado e sob tratamento foi largado pelo Cruzeiro e pela SAF. Não se trata um ser humano assim, não tem assistência, literalmente foi abandonado, fecha aspas. Que na minha opinião isso é bem errado mesmo, tá?
deveria ter renovado o contrato dele por pelo menos mais 3 meses para ele fazer essa recuperação aqui na Toca da Raposa, ou quem sabe até 6 meses, porque é obrigado o time renovar o contrato com o jogador quando ele está se recuperando de lesão. Mas na minha opinião o Henrique já está bem próximo de aposentar, tá? Tem 36 anos de idade, em 2020 mesmo, quando ele foi emprestado para o Fluminense, depois voltou de empréstimo para a reta final da Série B, ele jogou 8 jogos, foi muito mal em todos esses 8 e eu acho que até queimou um pouco o filme dele com a torcida do Cruzeiro. É um jogador que, se fosse para escolher de volta no Cruzeiro, eu não aceitaria, mas se assim, o Cruzeiro renovar o contrato dele, ele estiver em boa forma física, puder contribuir com alguma forma aqui com a Raposa, eu acho que seria muito bem-vindo para fazer alguns jogos ali e se despedir da torcida, né? O Henrique conquistou tudo que poderia ganhar aqui pelo Cruzeiro, mais do que 500 partidas, então eu vejo que merece sim o respeito por parte do jogador, que eu quero que você deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Você tem ideia de administrar o Mineirão e com isso potencializar o sócio-torcedor, já que o Galo vai ter seu estádio, o América Mineiro já tem, o Cruzeiro deve abraçar o Mineirão de forma exclusiva ou isso não é projeto ainda? A gente está negociando e está indo bem. Não quero exagerar também na relação que a gente está tendo. As negociações começaram muito ruins. O consórcio que administra o Mineirão, que é a Minas Arena, realmente oferecia o estádio somente e cobrava um absurdo para usar o estádio. Então não era rentável. Eles já melhoraram muita coisa em relação à nossa proposta, mas ainda estamos emperrados aí em várias coisas. Por exemplo, a gente quer jogar no Mineirão, mas a gente quer a renda do nosso espetáculo, do nosso jogo. E só que eles venderam todos os camarotes para esse ano. Bom, mas eles venderam o camarote e se a gente não joga lá? Quem comprou o camarote vai ter o quê? Né? Então a gente também quer participar quer participar do lucro, obviamente, dos camarotes também. A gente está numa negociação, eu acho que as coisas vão andar bem. Eu acho que a Minas Arena está entendendo bem a necessidade e o momento que vive o Cruzeiro. Eu acho que é um momento muito importante para a gente definir o futuro do que vai ser essa relação, mas eu acho que a Minas Arena ainda tem que ceder muito, muito para ficar uma coisa justa. Amanhã é um jogo muito além importante do investimento, pro futebol, né, brasileiro. Por causa do meio a meio, né? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, uma sobre o Clube Empresa e esse debate que teve entre o Alvimar e o Sérgio Santos Rodrigues na reunião que teve ontem de noite. Eu vou deixar aqui nesse card para lá dar uma olhada, e também no vídeo ontem de noite onde eu falo sobre algumas notícias importantes do mercado da bola do Cruzeiro. Vai estar tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu! Lembrando que o link está aqui abaixo da BR4Bet para você fazer seus depósitos com 100% de bônus. Valeu, galera!